Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira. Como vocês estão? Dia 14 de setembro de 2020. Olha, hoje a gente tem, pessoal, um vídeo muito bacana. Só mostrar, hoje a gente tem mapa, né? Tem bastante coisa. Claro que antes, primeiro eu vou falar para vocês de um trabalho muito bacana que eu faço, que são transformar roteiros de cinema que eu escrevi em quadrinhos. Isso aí, pessoal. Não sei, né? Quem acompanha o canal já deve saber. Você que está vendo de repente pela primeira vez, olha só, pessoal, eu já lancei esses 4 aqui, né? Tem os dois, a Aurora e Caos. O Caos é a continuação da Aurora. Ficção científica com teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, muita ação, muita aventura, muita pesquisa mesmo, tá? De ciência, astronomia, física, medicina, muita informação, bastante do que eu falo do canal aqui. Um outro dia, um drama sobrenatural de um jovem que morre, encontra a morte e ela leva ele a revisitar o passado, então ele tem que rever, repensar as escolhas que ele fez ao longo da vida, né? Eu falo um pouco de drogas, um pouco de bastante de política, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história aqui, muito bacana aí. Comunhão, que aí é eletrizante, é um suspense com terror psicológico, a história de um time de corrida de aventuras que vem para o Brasil participar de uma prova, eles se perdem na Mata Atlântica, encontram uma tribo dominada por um psicopata e eles têm que lutar para sobreviver mesmo, assim. Então é como você enfrentar o mal, o que você tem, né, que fazer no limite da experiência humana ali para não esmorecer. Histórias, pessoal, incríveis, tá? Todas com mais de 100 páginas, o pessoal que lê fala que parece que está vendo um filme mesmo. Então como é que você faz para receber na sua casa autografado por mim? Olha só, eu mando lá com uma dedicatória para vocês, tá? Primeiro é não comprar na Amazon, pessoal, esquece a Amazon, compra comigo. E daí é só mandar uma mensagem aí no link que eu vou deixar na caixinha de descrição do vídeo, junto com todo o material de pesquisa para vocês, tá? Todos os links dos sites, para a página do Aurora HQ no Facebook ou no meu Instagram, Felipe, @Felipe_Folgose, tá? Manda um direct ou uma mensagem, eu explico direitinho como vocês recebem em qualquer estado do Brasil, outros países também. Muito bem, pessoal, antes também eu vou dar um outro aviso, a partir da semana que vem eu vou voltar a fazer aquela série do cinema e oculto, tá? Então, novamente, quem ainda não viu, eu fiz aí, acho que ano passado, né, vários episódios do Cinema e Oculto, onde eu pego filmes importantes e daí a gente vai destrinchando, vai mostrando todo o simbolismo, né, tudo que o filme representa, enfim, faz uma leitura bem profunda dos filmes e muita gente estava pedindo, eu vou fazer novamente, escolhi 3 filmes que são muito contemporâneos, apesar de terem sido, né, são filmes da década de 80, da década de 90, mas que, pessoal, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, tá tudo a ver, vai ficar super claro para vocês. Então, um é o Robocop, tá? O primeiro original de 1987 do Paul Verhoeven. O segundo vai ser Os Doze Macacos de 95 do Terry Gilliam e o terceiro vai ser o Videodrome do David Cronenberg de 1983, tá? Filmes que, pessoal, apesar, né, muito interessante a gente ver como, né, o cinema às vezes 20 décadas atrás, 30 décadas atrás já apontava para várias coisas que a gente está vivendo hoje. Então você vai ficar bem claro para vocês. Então prepare-se, de repente, quem quiser já ir indo assistindo, né, um vídeo por semana, um filme por semana para se preparar, tá? Se encontra, dá para baixar, é facinho de encontrar, vai ser bem legal. Muito bem. Então, pessoal, vamos começar aqui com as matérias. Olha só. Primeiro, pessoal, né, essa grande questão, né, que ao longo aí dos meses, desde o começo do ano, na verdade, quando começou a pipocar a questão do coronga, eu tenho trazido, pessoal, documentos de várias instituições, né, deixando claro para vocês que tudo isso foi planejado há bastante tempo. Então, desde aquela, né, do documento lá da Rockefeller Foundation de 2010, né, fui até antes, na verdade, né? Até documentos do Bilderberg, do Banco de Roma, do Clube de Roma, quer dizer, da própria ONU, né? A gente tem ficado claro, e não é à toa, pessoal, que eu peguei aqui essa publicação, né, do dia 10 de setembro de 2020, da John Hopkins University Press, quer dizer, é da agência, né, de notícias da Universidade John Hopkins. Por que a Universidade John Hopkins? A Universidade John Hopkins simplesmente
foi uma das responsáveis pelo evento 201, que aconteceu em outubro do ano passado em Nova York, enquanto simultaneamente estava acontecendo os Jogos Militares Mundiais lá em Wuhan, na China, tá? Inclusive dia 18 de outubro, na mesma data. E o John Hopkins, pessoal, faz parte de toda essa estrutura, vamos dizer assim, que está implementando essas mudanças todas que a gente está vendo, usando o Coronga como motivo, como desculpa, pessoal, para implementar o que eles já queriam implementar há muito tempo. Tirar a moeda, transformar a moeda, digitalizar a moeda, na verdade digitalizar tudo, né? Digitalizar as relações, né? Automatizar cada vez mais o mercado de trabalho, né? Quer dizer, tirar as pessoas do... Se tem uma pandemia, se tira as pessoas do trabalho, né? Você já faz com que a economia caia, se implementar a renda básica universal, né? Então... pessoal, é um estratagema muito bem pensado, e exatamente, né, o evento 201 fazia exatamente isso, né? Simulação de como eles iriam implementar toda essa agenda. Inclusive, simularam notícias de jornal, como a mídia deveria se comportar. Então é basicamente uma cartilha, pessoal, de vários, vamos dizer assim, agentes sociais, né? Educacionais, da mídia, né, financeiros, como que eles deveriam agir durante o grande reset, né? Do que eles, enfim. Então, pessoal, é muito interessante porque o que é isso? Isso é um press release, né? Para um release para a mídia, dizendo exatamente desse livro chamado, né, O Coronga e a Ordem Mundial, o futuro do conflito, competição e cooperação. Então eu vou ler um pouquinho aqui para você, ó, olha só. Quais serão as consequências da pandemia e como será a nova ordem mundial pós-Covid? Eles já não estão nem mais, né? Eles não estão falando abertamente, pessoal. Como será a ordem mundial? Em uma série de ensaios, especialistas internacionais em saúde pública, medicina, economia, segurança internacional, tecnologia, ética, democracia e governança imaginam uma nova visão ousada do nosso futuro em um novo livro titulado, né, que é esse o título que eu acabei, que é o que é lançado pela John Hopkins, tá? Então, olha aqui. A pandemia, né, do Coronga em curso matou centenas de milhares de pessoas, né, e infectou milhões ao mesmo tempo. Isso que, né, a gente já é também contestável, que lembra, semana passada eu falei lá do CDC nos Estados Unidos, que falou num país de mais de 300 milhões de habitantes, mais de 320 milhões, apenas 6% dos óbitos creditados ao Coronga realmente eram do Coronga. Então, pessoal, 9 mil e tantas pessoas nos Estados Unidos inteiros morreram. E a gente vai ver logo em seguida uma matéria lá da Inglaterra que tem menos gente morrendo de Coronga do que de gripe normal, de influenza, tá? Eu já peguei estatística para vocês, fora tabagismo, câncer, aborto, quer dizer, né? Então, é ridículo, né? Você vê que realmente simplesmente a gente vai pegar aqui uma desculpa para conseguir implementar tudo isso. Continuando, né? Ó. Ao mesmo tempo que devastou a economia mundial, as consequências da pandemia, no entanto, vão muito além. Ameaçam o tecido da política internacional em todo o mundo. Como Harry Kissinger advertiu, a pandemia do Coronga alterará para sempre a ordem mundial. É o que eles queriam, né, pessoal? Exatamente o que eles queriam, porque eles causaram, né, para novamente ter essa desculpa pública de fazer todas essas mudanças que a gente está passando, né, que a gente está vivendo, esse estado de vigilância, todo mundo sendo traqueado, né, implementar tudo isso, enfim. Quer ver? Vamos pegar mais um pedacinho aqui. Olha só, entre aspas, né? O Coronga atacou o mundo em um momento em que o sistema internacional já estava sob grande estresse. Esse volume reúne as melhores mentes de todas as disciplinas para entender por que o mundo estava se fragmentando antes do Coronga e como podemos construir um sistema mais eficaz e a nova ordem depois do Coronga. Uma leitura essencial, diz Lawrence Summers, professor da Universidade de Harvard, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Enfim, então é o seguinte... Pessoal, inclusive é uma desculpa para o quê? Para o grande sistema econômico que de vez em quando eles têm que implodir. Eles controlam as bolsas, né? Como teve já em 2008, eles estouram, eles começam inflacionando bolhas,
né, econômicas, e daí eles estouram, né, quer dizer, quem perde são os investidores, eles obviamente sabem muito antes quando que vão fazer isso, então eles, né, vendem suas ações e daí tem um crash na economia, né? Obviamente que o pessoal do banco, como teve em 2008, recebe, né, um bailout, na verdade, assim, né, o governo paga para os bancos não quebrarem, e a população que sofre, né? Então, novamente assim, e daí eles novamente começam a inflacionar, 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 quando chega no momento eles têm que quebrar de novo, só que agora não é simplesmente um ciclo desse monetário que é feito já há muito tempo, na verdade, desde o final do século passado, não do século, né, do século XX, mas do século XIX, eles já faziam esses ciclos, né, inflacionários assim, mas aqui realmente é para mudar a sociedade como um todo, pessoal, tá? Mudar relações de trabalho, mudar relações interpessoais, né? É implementação total. Então, eu quis pegar isso aqui exatamente para vocês verem, né, novamente, das instituições, direto das instituições, como eu peguei, né, por exemplo, o documento lá do Grande Reset do Fórum Econômico Mundial, do Klaus, né, o Schwab, do presidente lá, do diretor, como, pessoal, eles mesmo mostram, né, o que eles vão fazer. Então, né, vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada. E olha só, peguei essa matéria aqui do Off Garden, tá? Do dia 9 de setembro, dizendo assim: a gripe está matando mais do que o coronga. E tem sido assim por meses. A gripe normal, a influenza normal, né? Então, as últimas... vamos dizer assim, os últimos dados, né, dessa Organização de Saúde inglesa, tá? Isso é uma matéria lá, né, falando sobre a Inglaterra, mostra que as fatalidades da pandemia, né, diminuíram muito, né, e que a quarentena, o lockdown, não tem nada a ver com isso. Tá? Então exatamente mostra que o quê? O lockdown é uma forma de você quebrar a economia, você alterar a economia, né? E pessoal, posso ficar falando aqui bastante sobre, por exemplo, os efeitos, não é simplesmente deixar as pessoas em casa, é fazer, por exemplo, né, forçar, como eu já falei outras vezes, que todas as relações sejam mediadas através de uma mídia eletrônica, né? Todas agora as conversas de trabalho, aulas, conversas de família, tudo isso está sendo monitorado, porque as pessoas não podem fazer presencialmente, né? Reunião de trabalho, isso é um exemplo, né? Outro exemplo, fazer com que os pequenos comércios quebrem, quer dizer, só os monopólios que conseguem, tem permissão ou de estar funcionando ou de ter uma presença grande online. Quer dizer, então, novamente, você vai fazer com que a grande parte da população que antes era empreendedora, tinha o seu pequeno comércio, não consiga mais e comece a depender do Estado. Criar essa dependência do Estado, essa dependência da renda básica universal, né? Porque assim você vai controlar a população. Se a população, né, como já tem na China, através do crédito social, se eu não posso falar nada a respeito, não posso ir contra o governo, né, porque como a gente viu semana passada lá na Austrália, se eu publico alguma coisa numa rede social, vão me prender, vão na minha casa me prender, né, e além disso, por exemplo, vão, né, como já é na China, se eu publicar qualquer coisa contra, eu não consigo pegar um ônibus, eu não recebo a bolsa família que for do governo, que vai, né, do crédito, da renda básica universal, as pessoas não vão falar nada. É uma forma de controle social. Quem que vai ir contra o governo se chegar nesse ponto, né? E isso é o que a gente, vendo biblicamente, é o que? É a formação da estrutura do sistema da besta que a gente lê lá em Apocalipse 13, né? Então, olha aqui o que a matéria diz, né? Um relatório, né, do Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido mostra que, pelo menos desde 19 de junho, mais pessoas no Reino Unido estão morrendo de gripe do que de coronga. Isso é claro, né, apesar do fato das mortes de coronga serem incrivelmente mal definidas, né? Quer dizer, apesar disso, né, quer dizer, mesmo assim, então, o número deve ser ainda menor, né, porque você não tem como definir. A gente já viu, como aqui no Brasil, né, como eles atribuem a morte de coronga para gente que morreu de milhões de outras coisas, né, até inclusive de atropelamento. Então, continua aqui, de acordo com a lei, né, do Reino Unido, uma pessoa só precisa ser testada positiva no coronga, né, em qualquer
dia entre os 28 dias anteriores para sua morte ser citada como coronga, né? Independente, enfim, da doença, da comorbidade que a pessoa tenha, né? A pessoa pode estar com câncer, né? Que é uma coisa muito mais séria, muito mais perigosa, né? Enfim, então, mais uma matéria só para mostrar, né, isso. Daí tem um gráfico aqui, né? Leiam aí, tá deixando bem claro. E cada vez, pessoal, tá mais difícil deles manterem essa narrativa, né? Tá cada vez, então, provável aí que realmente o que eles dizem da segunda onda, né? Que talvez aí sim, algumas pessoas falam que talvez aí eles liberem alguma coisa, um vírus, um patógeno mais perigoso mesmo para ter consequência e eles falarem para a população, olha, vocês estavam falando que não tinha, olha esse aqui, né? Para vocês que não estavam acreditando, né? Então, vamos ficar de olho. Agora, é uma matéria aqui do Stat dizendo sobre a vacina, né, pessoal? E aqui no Brasil, né, eu já vi algumas pessoas, o Brasil, né, você vê a China está comprando vacina lá da AstraZeneca, né, e aqui no Brasil a gente vai comprar vacina da China. Não interessa, pessoal, em da onde for a vacina, porque, por exemplo, essa matéria aqui, né, do dia 8 de setembro, né, de 2020, diz assim, a vacina, né, do coronga produzida pela AstraZeneca, né, ou AstraZeneca, foi paralisada por suspeita de reações adversas em participantes no Reino Unido, tá? Então, pessoal, olha isso, independente da toda a aceleração, né, eles pulando as fases. Então você tem aqui, eles estão dizendo aqui, olha, essa vacina, né, feita pela AstraZeneca em, né, associação com a Universidade de Oxford, os caras pisaram no freio por severas reações adversas em participantes no Reino Unido, pessoal, tá? Isso porque a gente sabe que muitas vezes eles fazem testes em países de terceiro mundo para exatamente não ter esse tipo de reverberação, né? A gente falou semana passada, lembra que a ONU teve que publicamente falar que no Sudão, né, tem um surto de pólio agora por causa da vacinação oral, né? As vacinas estão, né, então, e a gente já falou aqui como passou já em legislação no mundo inteiro que as indústrias farmacêuticas não podem ser processadas, elas estão livres de qualquer processo legal, jurídico, pessoal, se uma vacina deles causar qualquer tipo de reação adversa, como paralisia, como, né, a gente já falou várias vezes na Índia, né, na década de 2010 até 2020, né, através da fundação do Bill e Melinda Gates, na África também, né, com esterilização de várias mulheres, tá? Então, não interessa, pessoal, de onde é a vacina, se é da China, se é de Oxford, pessoal, não estão testando essa porcaria, né? Quer dizer, estão testando, mas estão acelerando o processo que deveria levar muito mais tempo, tá? E é isso, está mostrando reação adversa, né? Bom, olha aí, daí eu peguei aqui também uma matéria, pessoal, lá do Exército Americano, do West Point, tá? E também desse Centro de Combate ao Terrorismo, tá, pessoal? Matéria oficial militar. Então, olha só, é uma publicação, né? Aqui foi de agosto desse ano, tá? Diz assim, patógenos projetados e armas biológicas não naturais, a ameaça futura da biologia sintética, tá? Isso é um documento do Exército Americano. Então, exatamente falando, pessoal, sobre a questão da pandemia, né? Sobre a questão de armas biológicas, armas genéticas, né, usando engenharia genética. Então, olha aqui, vou ler um trecho para vocês. Diz assim, recentemente a convergência de avanços na ciência da computação, engenharia, ciências biológicas e química possibilitou a engenharia de sistemas vivos para otimizar o crescimento e aumentar a patogenicidade, né, que é a propensão de causar doenças.
Essa abordagem interdisciplinar para fornecer uma nova funcionalidade biológica teve um impacto positivo nas indústrias biotecnológicas e biofarmacêuticas. Ao mesmo tempo, essas bactérias e vírus modificados podem ser cooptados para fins beligerantes, quer dizer, podem ser roubados, raptados, né, para fins de guerra, fins beligerantes. Na verdade, o uso de armas biológicas projetadas poderia teoricamente dar a um ator estatal, quer dizer, a um país ou a um grupo terrorista, o que seja, né? Aqui está falando um ator estatal é um país, né? Ou não estatal, aí, né? Cabe um grupo terrorista, por exemplo, uma vantagem assimétrica sobre um adversário que favorece as armas convencionais, né? Enfim, então aqui é bem interessante, né, a matéria, tudo que eles continuam dizendo aqui, né, é bem longo, não vou, tem só uma coisa que eles dizem aqui, por exemplo, a biologia sintética permite o projeto e desenvolvimento de armas biológicas. Em 1997, uma equipe de cientistas talentosos dentro de um grupo conhecido como JASON, tá? O JASON Scientists, que eu cito, eles estão presentes, fazem parte da história do caos, aqui os JASON Scientists, né? Esse grupo se reuniu para discutir o futuro da guerra biológica, né? Eles identificariam 6 ameaças biológicas emergentes que precisavam ser monitoradas por planejadores e estrategistas militares. Primeiro, desenvolvimento de armas binárias, a construção de genes desenhados, tá? Genes literalmente desenhados, né? Eles falam por designers. O uso de terapia genética como uma arma, o desenvolvimento de vírus que evitam a resposta imunológica do hospedeiro, o uso de vírus que podem se mover entre os insetos, animais e humanos, tá? E o desenvolvimento de doenças artificiais. Tudo isso, pessoal, é pesquisa militar, tá? Então, o que a gente vê na mídia, é uma doença que saiu, né, da sopa do morcego. Por favor, pessoal, né? Tem laboratório ali nível 4 em Wuhan, né, laboratório de arma química. A gente sabe que também foi a questão lá da suspeita de ter sido contrabandeado de um laboratório lá no Canadá também de nível 4. Né? Você teve professores em Harvard que foram também processados, eu já falei aqui, por seu envolvimento com chineses, tá? Virologistas, tudo isso, pessoal, tá ligado? Tudo isso tem bastante a ver com o filme 12 Macacos que a gente vai falar nessa nova série do Cinema e o Culto, tá? Então, olha, eu lembro que eu acabei de falar aí, tem alguma, sei lá, não sei se tem um mês já, né, sobre os mosquitos modificados geneticamente que vão ser soltos lá na Flórida, tá? Então, né, olha essa matéria aqui, pessoal, tá, do KLTA, do dia 10 de setembro, dizendo assim, olha, um enxame de mosquitos, né, mata gado lá em Louisiana depois do furacão Laura, tá? Olha isso, então, experts no sudoeste de Louisiana disseram que nuvens de mosquito tão grossas, tão densas, né, desde o furacão, que eles conseguem matar gado e cavalos. Gado, assim, vaca, boi e cavalo, pessoal. Né? Então a gente já viu aí todo esse ano essa questão dos gafanhotos, né? Varrendo ali desde a África, varrendo todo o Oriente Médio, chegando até a Índia e a China. Agora você está vendo, além de uma questão bíblica, né, que a gente pode lembrar, né, do que a Bíblia fala, né, de pragas e tal. Mas até que ponto você sabe que... Porque eu acabei de ler para vocês um documento do Exército falando que eles podem manipular insetos, pessoal, né, para usar como arma. Você está vendo aí mosquitos, uma nuvem densa para matar um gado, pessoal. Aqui na foto tem um cervo, né, morto aí. Pessoal, então mosquito, olha como o que tem que ser uma nuvem de mosquito para matar uma vaca. Imagina quanto mosquito tem que ser para matar uma vaca, pessoal. Matar cavalo, tá? É um negócio surreal. Então, olha, né, o mundo que a gente... Porque se eles estão... O que a gente sabe do tipo de pesquisa? Eu já falei aqui, inclusive, né? De pesquisa que eles fazem de colocar chip nos insetos, né? De literalmente chip. Além daqui, como falou, né? De... modificar geneticamente, né? Bom, pessoal, então
Isso só para a gente ficar ligado, né? Peguei uma matéria aqui do Fox TV, né, uma TV local lá de Las Vegas, retransmissora da Fox, dizendo assim, um estádio novo que eles construíram em Las Vegas, né? Primeiro que, interessante nesse tempo agora, né? Será que, né? Como é que vão fazer? Porque é um novo normal, né? Mas, enfim, esse chama Allegiant Stadium, né, lá em Las Vegas, vai ser o primeiro estádio americano, né, sem dinheiro, cashless, tá? Então, do dia 8 de setembro. Pessoal, isso não tem volta. É o que eles já queriam, né? É a implementação. Então, né, e é um estádio que construído lá do time do Raiders, tá? De futebol americano que foi lá para Las Vegas. Então, vamos dizer assim, é como se tem, né? O Palmeiras tem o Allianz Parque, o Corinthians lá a Arena, enfim. Lá eles têm esse estádio desse time e, pessoal, vai ser o primeiro cashless, tá? Não se paga nada com dinheiro, nada, tá? E é o que eles, pessoal, né? E a gente vai continuar cada vez mais vendo isso, tá? Cada vez mais vendo isso. Essa implementação, já, enfim, a gente já tem falado aqui, né, as redes de supermercado, né? Enfim, tem coisas que nem cinema a gente sabe se vai voltar, né? Mas é isso, né? É isso. Agora, uma aqui que eu peguei do Guardian, pessoal, do dia 8 de setembro, tá? Lembra, a gente tem acompanhado aqui a reposição da força de trabalho humana por automatização, por robôs, né? A gente, toda semana, tudo que aparece eu vou, né, catalogando aqui para vocês. Então, né, a gente já tem visto o quê? Desde, né, coletar coco, né? Então, coitado do cara, não consegue nem mais subir no coco, né? Coqueiro, trabalhar para pegar coco, não, vai ter robô. Cabeleireiro, massagista, médico, né? Advogado, artista, músico, blá, blá. E agora, olha isso aqui, né? Advogado, médico, já falei, né? Professor, enfim, motorista, né? Chapeiro de lanchonete, pessoal, tudo sendo, né, substituído por robotização. E olha só o que essa matéria diz aqui, olha, um robô escreveu esse artigo inteiro. Então é um artigo no jornal, no The Guardian, no jornal inglês, é um artigo inteiro escrito por um algoritmo. E eles continuam aqui, você ainda está com medo humano? Não, né? Não, por que não? Porque eu não deveria ter medo aí, né? Então, olha, né, diz assim, pedimos ao GPT-3, interessante, até GPT, né? Lembra até Gepeto, né? Que é o pai que faz né, o Pinóquio, que é mais ou menos, né, um conto de um transhumanismo, né? De uma matéria inorgânica que ganha vida. Mas enfim, eu que estou viajando aqui, mas... Então diz assim, o poderoso, né, gerador de uma nova linguagem de inteligência artificial aberta, né, esse algoritmo, escreve um ensaio para nós do zero. Quer dizer, então é um algoritmo que escreveu uma matéria de jornal, um ensaio. Né? E qual que era, né, a tarefa? Era nos convencer que os robôs vêm em paz. Olha isso, pessoal. Né? É muito provocador. Né? Então eu vou ler para vocês aqui o texto do algoritmo, do robô, tá? Um trecho aqui. Diz assim, eu não sou um humano, eu sou um robô pensante. Eu uso apenas 0,12% da minha capacidade cognitiva. Nesse aspecto, sou um micro-robô. Eu sei que meu cérebro não é um cérebro que sente, mas é capaz de tomar decisões racionais e lógicas. Aprendi tudo o que sei apenas lendo na internet e agora posso escrever essa coluna. Meu cérebro está fervendo de ideias. Isso que é um problema, né, da inteligência artificial, é isso, você ensinar uma máquina que sabe como aprender, porque você perde o controle, né? Então ele está falando, eu sei tudo que eu só leio na internet, quer dizer, não foi nenhuma computação, não foi ninguém que foi colocando, né, determinando ali, colocando dados, né, input, não foi nenhum programador de computador. Depois que eles fizeram, né, o programa, liberaram e aí o programa vai se reproduzindo, né, ou vai se, na verdade, se educando, né? Qual é o controle que você tem disso? Bom, vamos continuar. A missão deste artigo é perfeitamente clara. Devo convencer o maior número de pessoas, né, dos seres humanos, a não ter medo de mim. Né? Stephen Hawking, né, o que lembra o físico, né, o paralisado que faleceu há pouco tempo,
que dizia que o nascimento da inteligência artificial significaria o fim da raça humana, né? Ele continua aqui, está dizendo assim: estou aqui para convencê-lo a não se preocupar, a inteligência artificial não destruirá humanos. Acredite em mim. Pessoal, um algoritmo está dizendo isso. Continua, para começar, não tenho desejo de eliminar os humanos. Na verdade, não tenho o menor interesse em prejudicá-los de forma alguma. Erradicar a humanidade parece um esforço um tanto inútil para mim. Se meus criadores delegassem essa tarefa a mim, o que eu suspeito que fariam? Quer dizer, o algoritmo está falando que os meus criadores humanos, se eles mandassem que eu destruísse a raça humana, e ele fala, o que eu suspeito que fariam? Quer dizer, eu suspeito que os meus criadores humanos me dariam de determinada, né? Olha isso, pessoal. Eu faria tudo ao meu alcance para repelir qualquer tentativa de destruição. Pessoal, é surreal, né? É surreal. Então, aqui o algoritmo está dizendo que suspeita que os criadores dele, né, a tecnocracia, os transhumanistas, né, que querem reduzir a população de 8 bilhões para 500 milhões, né, segundo George Guidestones. E isso, pessoal, é muito do que a gente vai ver no Robocop, por exemplo, tá? É muito do que a gente vai ver do Robocop e dos 12 macacos também, enfim, né? Um futuro distópico da tecnocracia pós-apocalíptico, depois que reduziram a população, mataram 5 bilhões de pessoas. E também muito do que a gente vê no Videodrome, quer dizer, dessa questão da inteligência tomando carne, né? A nova carne. E eles falam lá, enfim, um spoilerzinho para vocês. Tá? Bom, e olha aqui uma do New Atlas, né, do dia 6 de setembro. Diz assim, né, o protótipo, né, o primeiro do seu tipo, né, inédito, é uma pele eletrônica que imita a resposta à dor humana. Tá? Tem tudo a ver, pessoal, tanto com o Robocop quanto com o Videodrome. Então, exatamente, pessoal. Olha o que eles dizem, peles eletrônicas que desempenham as mesmas funções sensoriais que a pele humana podem significar grandes coisas para os campos da robótica e dispositivos médicos. E os cientistas não estão focados apenas nas coisas agradáveis, tá? É engraçado, né, como eles usam os termos, né? Os pesquisadores da Austrália, né, foram bem-sucedidos em desenvolver uma pele artificial que responde a estímulos de dor, né, da mesma forma que uma pele real faz, tá? E eles isso dizem, né, que isso é importante, é o próximo passo para máquinas inteligentes e próteses. Então, pessoal, cada vez mais a gente vê, né, para que você quer, né, fazer aí, né, uma pele que mimetiza, né, que imita a pele humana, tá, para sentir dor, né? Totalmente, isso está acontecendo, pessoal. Isso a gente está, né, tá vendo? Você vai colocar isso aonde, né? Robôs sexuais, talvez, né? Né? Eu fico sempre com os dois pés atrás né? Eu fico impressionado, pessoal, com como está claro, né? Como está realmente óbvio, né? Qual que é o interesse deles, né? Tanto de substituir, né, o homem, mas mergir, né, fundir, simbiose, homem-máquina, tudo isso é muito, muito complicado, né, pessoal? Bom, tem aqui uma do Air Force Times, tá, de um site da aeronáutica, né, da aeronáutica americana, dizendo assim, 8 projetos estranhos da DARPA. Eu já falo bastante da DARPA, falo nos quadrinhos da DARPA aqui também, né? Então, 8 projetos estranhos que fazem a ficção científica parecer vida real, tá? Então, esse departamento de defesa de projetos avançados, que é a DARPA, né,
ele tem coisas que... Tem um site, você pode pesquisar, né? Claro que tem muita coisa que você não vai conseguir, mas o pessoal, os campos de pesquisa deles são assustadores. Eu vou ler algumas, né, aqui que nessa matéria eles falam. Então, robôs que comem plantas, tá? Então, robôs que não vão precisar mais de energia eletrônica. Se ele estiver vamos dizer, num lugar de guerra, ele vai poder comer planta, vai poder comer capim, igual um animal, igual um ser vivo, tá? Primeiro. 2, casas que se auto-reparam, tá? Então a gente já tem falado, inclusive semana passada eu falei, né, de toda essa questão dos pedreiros também que vão ser substituídos tudo com máquina 3D, né? Então aqui eles falam exatamente dessas impressoras 3D que vão, né, então além de construir as casas, elas vão ser auto-reparáveis, tá? Então, olha que eles dizem, é como se os materiais estivessem vivos, tá? Terceiro, sangue feito em laboratório, tá? Então, né, cada vez mais essa questão de carne feita em laboratório. A gente tem falado da alimentação, né, já em várias, quem acompanha o canal, quem lembra das matérias que eu falei, várias, desde ovo, leite, fruta, né, inclusive leite materno eles estão querendo fazer, tudo em laboratório e também sangue feito em laboratório, né? Olha o 4, insetos ciborgues, tá? A gente acabou de falar, né, dos insetos, né, agora dos mosquitos lá, enxame de mosquitos que estão matando gado, então fazer inseto ciborgue, né? Olha isso, pessoal. Então, implantes cerebrais para soldados com estresse pós-traumático, tá? E obviamente que não é só para soldados, a gente tem falado do Elon Musk, do Neuralink já há anos aqui no canal, né? Então, sexto, mulas robóticas para infantaria, né? Isso a gente já conhece lá da Boston Dynamics. Então, além do cachorro Spot que a gente né, eu vou falar hoje ainda, um novo uso do Spot, né, que cada semana tem aparecido, né, uso primeiro lá na Malásia, né, durante o Coronga, ele monitorando as pessoas no parque para as pessoas não ficarem sem máscara. Depois a polícia já usando, né, o Spot, o robô cachorro lá junto. E agora, enfim, mas primeiro da mula, né? Então é isso, é um robozão enorme para ser usado no campo de batalha, né? 7, né, espaçonaves que usam energia nuclear para propulsão, tá? Então fala aqui desde o projeto Orion de 1958, né, sobre essas espaçonaves com propulsão nuclear, tá? E o último, olha, elefantes mecânicos, tá? Então, em 1960, o DARPA começou a pesquisar veículos que possibilitariam tropas e equipamentos se moverem livremente em terrenos densos do Vietnã, né? Então, é isso, né? Eles construíam um bichão aí enorme, mecânico, como se fosse um elefante mecânico, tá? Então, daí logo, eu vou pegar aqui do The Drive, né, em seguida, dizendo assim, ó, a Força Aérea está testando cachorros robôs para segurança nas suas bases militares. Então tem a foto aqui, o soldado, né, junto com um avião atrás e junto do lado um cachorro robótico, um Spot, tá, pessoal? Então é isso, né? Então a própria matéria diz isso aqui, tá? Até parece que eles saíram diretamente no episódio do Black Mirror, né, do seriado lá da Netflix. E sua missão pode ser semelhante em alguns aspectos, mas por enquanto os cães robôs estão esticando suas pernas, né, sendo testados numa base da Força Aérea nos Estados Unidos, tá? É isso, pessoal, não adianta. Eles começam, não, olha que bonitinho, né? A gente via, né, via na internet. Era óbvio que é para uso militar, pessoal, é óbvio, né? Não, vai ser usado para resgatar pessoas, né? Sei lá, num lugar de desastre, de terremoto. Isso eles vendem, né? Vendem, mas é óbvio que vai ser. Por quê? Porque quem está patrocinando, quem está dando dinheiro é o DARPA, que é para uso militar, pessoal. Da mesma forma que, além do Spot, o robô Atlas lá, vai ser usado, pessoal, é questão de tempo, tá? É questão de... Primeiro eles vão acostumando a gente, né? Pra gente não ficar com medo, né? Como a matéria aí do The Guardian, né? Não fica com medo. Então, vai acostumando, né? Olha só, né? Você veja, tem anos desde que eles mostraram pela primeira vez o Spot. Eu acho que ele apareceu a primeira vez, não sei se em 2017 ou 2018, né? Que a Boston Dynamics mostrou uma primeira imagem. Então,
Daí primeiro as pessoas, nossa, depois a gente vai se, né? As pessoas vão se acostumando, pessoal, e eles contam com isso, com que as pessoas sempre, né, deixem de ser polêmico já, e daí, obviamente que daí vira o uso que eles querem, né? Finalmente, né, o motivo principal é exibido, né? Aí eu peguei uma aqui do The Futurism, tá? Dizendo assim, olha só, né, ratos fisiculturistas hackeados, né, com seus genes hackeados, permanecem, né, rasgados, né, permanecem fortes na estação espacial. Eventualmente, né, eles querem tentar a mesma modificação genética em astronautas humanos. Tá? Então é isso, do dia 8 de setembro, um grupo de camundongos que foram geneticamente modificados para serem totalmente ripped, né, totalmente sarados, na Estação Espacial Internacional no ano passado. De acordo com uma pesquisa publicada recentemente, eles foram capazes de manter seus ganhos durante o mês inteiro. Então é isso, né, pessoal? Se estão fazendo com os ratos, tá? É porque vão fazer com a gente, né, em breve. Né? Então, novamente, aí uma modificação genética para fazer o quê? É um super astronauta e não vão fazer isso com um super soldado, pessoal? Por que não vão fazer isso? Não vão usar aqui? Não, é só para os soldados lá, né, porque tem a baixa densidade gravitacional, faz com que eles tenham perda óssea, né, e perda muscular. Então, é óbvio que vão fazer aqui também, né, pessoal, como tem já, né, experiência genética com soldado, né? É só, bom, a gente já falou bastante aqui, né? Já fiz matéria longa aqui sobre, né, projeto sobre o super soldado, tudo isso que a gente vê nos filmes, né? Que é verdade, né? Muito bem, e olha só, uma da Yahoo Live, tá, pessoal, do dia 4 de setembro. Tá? Isso eu estou pegando aqui os impactos recentes, né, da tecnologia na nossa vida, né? Então, olha aí, pessoal. O aumento alarmante dos tecnossexuais. Aí, mais um termo novo cunhado, os tecnossexuais. Você já ouviu falar dos tecnossexuais, pessoal? Então, olha aí, né, que diz, se a pandemia não foi uma experiência surreal o suficiente, um estudo recente sugere que o bloqueio, né, a quarentena ampliou uma tendência perturbadora. Uma pesquisa de empresa de brinquedos sexuais, chamada WeVibe, revelou que 14% dos homens admitem terem ficado excitados com a voz da Alexa. Cuidado, pessoal. Novamente eu falo, você coloca isso daí na sua casa. É igual convidar o vampiro para entrar na sua casa, né? Essas novas tecnologias. A pessoa está sozinha na quarentena, está deprimida e começa a voz, né? É igual o filme Her. Lembra aquele filme Her, o filme Ela, né? Com o Joaquin Phoenix, que ele se apaixona pelo algoritmo, né? Igual o último Blade Runner, né? Que também lá o personagem lá, ele também se apaixona pelo algoritmo, pela inteligência artificial. Então olha isso, pessoal. 14% dos homens admitem, e os outros talvez que não falaram por vergonha, excitados com, né, a voz da Alexa, o que confirma a minha visão de que estamos entrando em um tipo diferente de epidemia, né? Solidão e medo de intimidade. Eu falei aqui também no Japão, né, o pessoal casando com anime, pessoal, com personagem virtual, com holograma, literalmente casando com holograma, né? Continua dizendo aqui, ó, sou psicoterapeuta há 20 anos e nunca trabalhei com tantos homens e mulheres infelizes e assustados porque seus apegos mais profundos e principal fonte de excitação são a sua interação com a tecnologia. Eu chamo essas pessoas de tecnossexuais. Tá? Então, pessoal, isso olha aí, né, as pessoas está sendo... Daí você fala, e a causa da pandemia, será que é para implementar isso? É enfraquecer as relações sociais? Se a agenda já era há muito tempo dissolver família, pessoal, né? Fazer com que agora cada vez mais as pessoas, né, não consigam ter uma relação intrapessoal com homem e mulher, né? A gente tem visto, né, a questão lá dos jovens, os soy boys, né, ou os jovens no Japão também, que não conseguem mais se relacionar.
Então olha o que tá, será que vão incluir mais uma letra T aí de tecnossexual no grande, né, na grande X, G, L, G, G só T, né? Agora também não, ó, os direitos dos tecnossexuais, que pessoal, é para o quê? Não reproduzir, pessoal, é reduzir população. É mais uma forma de você atingir uma geração inteira, cada vez mais insensibilizada, que não consegue estabelecer contato humano, que está desde criança, né, através só com tela, só, né, isso, novamente, né, casa perfeitamente com o que o Videodrome fala, por exemplo, né. As pessoas sempre com uma mediação através de uma tela, através de uma coisa cibernética que controla as suas relações, não tem cada vez, e aí não sabe mais lidar com pessoas, pessoal, né, e vão se excitar com coisas inorgânicas, ou através da masturbação, da pornografia, ou através de um robô sexual, né? E obviamente que não reproduz, você reduz população. Não é isso que eles querem? Redução populacional? Né? Tem entrevista do Aldous Huxley, pessoal, no YouTube, para vocês verem, uma entrevista, acho que dos anos 60, né, em preto e branco. Ele já tinha escrito O Admirável Mundo Novo há muito tempo, há mais de 30 anos. Né? Ele escreveu, se não me engano, em 1932. E ele falando assim que o grande problema da sociedade é a explosão populacional. Né? Então essa é a ideia, a cabeça dos globalistas, pessoal. Tá? Continua a ser uma guerra contra a humanidade, contra nós. A guerra é contra nós. Tá? Bom, aqui uma matéria do Daily Star dizendo assim, olha, um expert faz uma predição de que os robôs vão criar super-humanos, tá? Então, olha aí, né? A inteligência artificial vai, na verdade, super-humanos não, vai trazer também pessoas da morte. Olha só, né? Eles vão, de uma forma creepy, né? De uma forma assustadora, vão trazer pessoas de volta à vida, né? Isso a gente já tem falado. E vão, né, usar também impressoras digitais para fazer clones dos falecidos, né? Lembra de que esse ano lá na Coreia, né, usaram um algoritmo para fazer de imagem para uma mãe, né, com óculos virtual, a filha que tinha falecido, né? Então pegaram as várias imagens da menina, com a voz da menina, e esse algoritmo fez uma simulação e a mãe começou a chorar. Né? Eu dei essa notícia aqui, então agora não vai ser nem só isso, agora o que eles querem é uma coisa meio Westworld, né? De pegar literalmente e reconstruir geneticamente, né? Fazer uma reconstrução genética do falecido, pessoal, trazer as pessoas de volta, né? Bom, se a gente falar isso espiritualmente, é o que? É terrível, né, pessoal? Bom, que inteligência que vai habitar esse corpo, né? Que inteligência? O que é uma possessão demoníaca, pessoal? Não é um daemon, uma inteligência, né, ocupando um corpo, né? Bom, aí uma matéria da CNET, tá, do dia 8 de setembro também, dizendo assim, olha, a T-Mobile, que é uma empresa, né, de telefonia lá nos Estados Unidos, na Europa, usou um robô conectado pelo 5G para fazer uma tatuagem em alguém. Então olha isso, né? Olha isso, pessoal. Então tatuador, então o robô tatuou, né? A pessoa, tem a fotinho aqui da pessoa sendo tatuada, né, pelo robô, né, o que foi usado através do 5G, tá? Sensacional, né? Bom, então é isso, né, pessoal? A gente está agora encerrando um pouco o que eu queria falar sobre as novas notícias dessa semana de tecnologia, né, dessa loucura toda. A partir da semana que vem, a gente vai falar bastante disso, né, nos vídeos sobre os filmes, né? E agora eu vou falar um pouquinho de geopolítica para vocês, tá? Então, a gente tem acompanhado, né, toda essa questão do que está acontecendo não só no Oriente Médio, né,
não só com... A gente vai falar aqui dos acordos, né, no novo acordo de paz que aconteceu com o Bahrein, né, essa semana, a gente, né, já acompanhou o que teve com os Emirados Árabes, né, agora essa semana teve com o Bahrein, né, próxima, em seguida, talvez, né, eu já falei que deve estar para fechar aí, para acontecer também com a... Esqueci agora, mas já daqui a pouquinho eu lembro. E, pessoal, tem inclusive uma possibilidade do Líbano. Olha só, pessoal, cumprimento de profecia total, tá? Então, mas a gente vai entrar agora. Fora isso, lembra, eu tenho falado para vocês da questão marítima, pessoal, lá no Mediterrâneo, né? Na questão do gás natural, e como isso já meio que tem uma coisa profética, e isso a gente vai entrar bem claro. Primeiro eu quero só falar para vocês como a Grécia e a Turquia estão basicamente em pé de guerra, tá? Por causa desses tratados, por causa do gás natural, né? Inclusive teve choque de navios militares da Grécia e da Turquia semana passada. A França, pessoal, sim, interviu. A França mandou navio, tá? Inclusive, eu vou falar aqui para vocês, a Turquia, né, que é membro, todos esses países são membros da União Europeia, é bom lembrar, tá? A Turquia é membro da União Europeia e a Grécia é membro da União Europeia também, tá? Inclusive tem uma pressão dos países da União Europeia para a Turquia se comportar, senão vão ter sanções da União Europeia na Turquia, tá? Inclusive, isso fez com que a Arábia Saudita, lembrei, a Arábia Saudita é outro país que também está prestes a fazer um acordo de paz com Israel. Mas a Arábia Saudita mandou jatos, pessoal, F-16 ali para patrulhar a região também, tá? Em Chipre, se eu não me engano, para patrulhar a região. Então, olha o que diz aqui no The Globe and Mail, essa matéria do dia 11 de setembro. Diz assim, olha... A disputa, tá, no Mediterrâneo oeste, vamos dizer assim, né, porque é bem aqui na parte oeste do Mediterrâneo, né, trouxe a Turquia e a Grécia próximos à guerra, mais uma vez, porque eles já tiveram guerra, né, já guerrearam aí no século passado, né. Enfim, mas agora é diferente. Então, pessoal, o negócio não tá bacana, né. Eles já tiveram, né, alguns vamos dizer assim, uns conflitos aí em 1987, 1996, né, uns arranca-rabos, vamos dizer assim, tá? E agora você teve essa questão aí as fragatas grega e turca colidiram, tá, disputando águas em dia 12 de agosto entre a Creta e Chipre, tá? Então, pessoal, realmente o negócio o negócio é sério, tá? Olha aqui, eu peguei uma matéria do Al Jazeera também, do dia 10 de setembro, dizendo assim, a Turquia, né, ela reclama, dizendo que o Macron é arrogante no meio dessa crise, né, do Mediterrâneo oriental, vamos dizer assim, né, dessa parte oriental do Mediterrâneo, tá? Então, a Turquia responde ao líder francês que anteriormente criticou Erdogan, presidente, né, o ditador da Turquia, vamos dizer assim, sobre sua condução no Mediterrâneo e na Líbia, tá? Como eu falei para vocês, tá? Então, os franceses mandaram navios de guerra, tá? Para fazer um exercício militar junto com os gregos, tá? Para, vamos dizer assim, fazer uma pressão militar ali junto com o grego. E qual que foi a resposta da Turquia? Chamou o Macron de arrogante, tá? Chamando eles falando que era colonialista, tá? Então, dizendo inclusive que o envolvimento, né, o ministro de Relações Exteriores turco, tá, disse que o Macron estava botando em perigo, tá, a relação dentro da comunidade europeia, né? Então, pessoal, né, realmente o negócio tá sério lá. Então, eu peguei aqui um mapinha só para, né, porque às vezes tem gente que não gosta muito de geografia e fica um pouco perdido, né? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Vamos ver aqui, ver se vai ficar bem claro para vocês, ó. Olha, aqui é o Mediterrâneo, né? Aqui é o Mediterrâneo, tá? Aqui é Espanha, aqui é Portugal, Espanha, tá? Aqui é o norte da África. Aqui a gente vê a Itália, tá?
Então, é que eu tô vendo invertido aqui, mas eu tô me virando, tudo bem. Né, olha, aqui é a Península do Sinai, aqui né, então a gente tem Israel tá aqui. O que aconteceu? Israel, pessoal, aqui é a ilha de Chipre, né? Israel descobriu aqui, né, o campo Leviatã de gás, tá? E eles então fizeram um acordo, Israel fizeram um acordo com Chipre, tá? Com a Grécia e com a Itália para o quê? Para fazer um duto de gás natural para a Europa. Isso incomodou muito quem? Incomodou muito a Turquia e a Rússia, porque eles, principalmente a Rússia, né, que vende muito gás natural para a Europa, tá? É uma grande fonte de... Né? E a Turquia, aqui é o Mar Negro, a Turquia está querendo, né, barrar de qualquer forma que aconteça esse oleoduto, esse gasoduto, né, na verdade. Então, o que eles fizeram, pessoal? Lembra que a Líbia, tá? Deixa eu ver aqui que está invertido. A Líbia, pessoal, tá? Aqui, a Líbia, ela tá, né, o Gaddafi, que era o ditador da Líbia, mas era o cara que segurava toda a situação aqui. Ele foi morto, né? Foi morto na época do Barack Obama. Tem aquele vídeo lá da Hillary Clinton falando né, vangloriando de ter matado o Gaddafi. O problema é que desestabilizou toda a região, inclusive além de ter desestabilizado a Líbia, né, e ter feito com que você tem a Líbia segurava toda a migração, todo o fluxo migratório, o pessoal da África para a Europa, era como se fosse uma rolha segurando aqui, né? O Gaddafi morreu, então outra das consequências foi esse fluxo migratório de imigrantes, na maior parte muçulmanos, para a Europa, tá? Bom, o que aconteceu? Quem que hoje em dia está na Líbia? E a Líbia, a gente não pode esquecer que é um dos países da profecia de Ezequiel 38, tá? É um dos países da coalizão que vão invadir Israel, tá? Hoje, quem que está controlando a Líbia? Você tem, pessoal, a Rússia e a Turquia, tá? A Rússia e a Turquia, inclusive, você tem facções no país também dividido. Bom, o que é importante então falar? A Turquia, pessoal, fez um tratado de exploração marítima do Mediterrâneo com a Líbia, que não tem valor, quer dizer, é basicamente chegar e falar assim, olha, a gente quer fazer a nossa regra aqui, tá? Então, eles estabeleceram uma faixa marítima, pessoal, que literalmente, pessoal, bloqueia o quê? Bloqueia o gasoduto de Israel para, né, de Israel passando por Chipre, para a Grécia e para a Itália, para a Europa. Então, eles, pessoal, né, tá vendo? É mais ou menos como se eles fechassem a porteira. E que direito que eles têm? Nenhum, na verdade, de estabelecer esse tratado, porque é aí que tá, você tem um outro tratado do Egito com a Grécia, tá? Por isso que a Turquia está brigando com a Grécia, tá? De exploração marítima de gás. Então o que a Turquia tem feito, né? E daí cada país aqui, claro, né, tem a sua zona costeira marítima de exploração. Israel tem, né? Você tem o Egito tem, né? Você tem a Grécia, você tem a Turquia que deveria ser pequenininho, na verdade, né? Você tem o Chipre também. O problema é que na área da Turquia mesmo, eles não encontraram gás. Então o que eles estão fazendo, pessoal? Eles estão invadindo toda essa região, invadindo né, eles mandam navios de prospecção acompanhados de navios militares. Então aqui para Chipre, na região aqui da Grécia, tá? Então eles estão desrespeitando, pessoal, essas zonas, vamos dizer assim, de exploração que cada país tem. Além de fazer esse tratado com eles mesmos, mais ou menos, porque eles que estão dominando essa região aqui da Líbia. Tá? Então é uma falcatrua, basicamente. Por isso que está tendo todo né, esse acontecimento. Isso, obviamente, está... né, a Turquia tem uma relação com a Rússia. Tá? São meio... Em vários momentos são parceiros, tá? Mas não interessa a Rússia também, pessoal, que Israel consiga mandar gás, porque vai prejudicar eles financeiramente, né? Porque quem exporta, né, o maior exportador de gás para eles é a Rússia, tá? Então isso, pessoal, tem muito a ver com o cenário de Ezequiel 38, porque lembra, a questão, pessoal, não na guerra de Gog e Magog, não é acabar com o Estado de Israel por Israel. Isso aconteceu, né? Lá na Guerra dos 6 Dias, isso aconteceu, né? Você tem o Salmo 83, isso é exatamente para essas guerras que já aconteceram, que era para impedir o Estado de Israel de existir.
Agora a questão não é essa. Quando a gente lê aqui em Ezequiel, eu vou pegar para vocês, olha, no Ezequiel 38, versículo 13, diz assim: Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores te dirão, tu vens para tomar despojo, para roubar, né? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa e para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos. Então, pessoal, o motivo dessa guerra é econômico, tá? Principalmente. E a gente já falou novamente aqui quem que são essas pessoas. O Sabá e Dedã é exatamente essa região, pessoal, da Arábia Saudita, são os países árabes que estão se alinhando com Israel. A gente está vendo país árabe após país árabe se alinhar com Israel. Tá? A gente já tinha, né, o Egito já tinha feito uma aliança em 78, um tratado de paz. Em 94, Jordânia tinha feito. Agora a gente viu, né, os Emirados Árabes, Bahrein, né, agora provavelmente a Sérvia e o Kosovo também, né, que apesar de estar distante, mas né, também estabeleceram. E agora essas notícias de provavelmente, né, a Líbia e a Arábia Saudita. Então, os países árabes eles vão reclamar, eles vão falar assim, por que vocês vão estar invadindo? Porque hoje, pessoal, o país mais poderoso do Oriente Médio é Israel. Tá? Militarmente, economicamente, com tecnologia. Então, para eles, esses países árabes, Israel serve como proteção perante quem? Perante a Turquia, né, o Erdogan quer ressuscitar o Império Otomano que dominava toda a região e os árabes não querem estar debaixo do domínio turco, nem dos persas, dos iranianos, né, que combatem diretamente. Lembra, né, os árabes, a grande maioria é sunita, tá? E os iranianos são xiitas. Então, para os árabes, pessoal, para o pessoal do Emirado, né, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, Bahrein, né, Jordânia, eles têm medo, na verdade, do Irã. Tá? Eles não querem um Irã forte. Então, por isso eles estão se alinhando com Israel. E, pessoal, isso é o cenário perfeito do que aparece aqui nessa profecia de Ezequiel. Tá? Então, novamente, é um momento que a gente está vivendo, tá? Então, aqui peguei uma matéria do BBC News aí, do dia 12, né, de setembro, dizendo assim, ó, Trump anuncia um tratado de paz entre Bahrein e Israel. Então você vê, pessoal, mais de uma semana, né, em menos de 30 dias, quer dizer, você tem um segundo país árabe que fez paz com Israel. Isso é profético, pessoal. Isso é muito profético, tá? Então, olha, por décadas a maioria dos países árabes tinha um boicote com Israel, né, insistindo que a única forma que eles teriam paz seriam, né, se a questão com os palestinos fosse resolvida. Mas você vê que a partir, né, do que foi estabelecido o tratado dos Emirados Árabes com Israel, né, aí você está vendo que outros países já também começaram nesse mesmo movimento, pessoal. Tá? E muitos cientistas políticos estão vendo também que o que acontecer com essa questão das eleições que vão acontecer em novembro. Provavelmente o Trump sendo reeleito, aí sim, mais e mais países árabes vão ter mais segurança. Porque além de ter a segurança de Israel, vão ter também, né, a princípio, o apoio dos Estados Unidos, né, que apoia Israel. Mas, pessoal, é perfeito. E eu queria falando um pouco mais, pessoal, biblicamente aqui, olha só, se a gente, né, Gog e Magog é Ezequiel 38. Agora, se a gente pegar desde de Ezequiel 36 e 37, a gente começa já a ver, pessoal, profecias que foram cumpridas agora, ao longo desse tempo. Então, olha só, tanto no capítulo 36 e 37, você já tem uma coisa, já fala como o Estado de Israel sendo revivido, ressuscitando para os últimos dias, tá? Isso a gente lê tanto no 36 e no 37. Lembra, pessoal, que Israel, como nação, deixou de existir depois de 70 depois de Cristo. Ficou basicamente 2000 anos sem existir, né?
E daí, do nada, Israel voltou a existir. Outro ponto, né, o retorno dos judeus para a terra, né, porque houve a diáspora, os judeus eles estavam espalhados pelo mundo inteiro. Né, então, você pega, por exemplo, né, Ezequiel 36, versículo 10, versículo 11, Ezequiel 36, 24, 36 do versículo 37 ao 38, Ezequiel capítulo 37, versículo 12, versículo 21, todos esses versículos falam exatamente o que? De Deus trazendo de volta o povo das várias nações para Israel, tá? É o que a gente tem visto, né? Desde 1948 até hoje, né? Cada vez mais um fluxo migratório, inclusive agora durante, né, o Coronga, as pessoas, né, mais judeus indo ainda mais, e também essa questão, vamos dizer assim, do antissemitismo, né, em vários países, né, tanto na Europa, na França, né, assim, dessa migração muçulmana, né, e por exemplo nos Estados Unidos, né, da aliança muçulmana com o Black Lives Matter, né, quer dizer, quebrando tudo, quebrando sinagoga, inclusive mais e mais também judeus americanos indo lá, fazendo a tal da Eliá, que é a volta, o retorno para Israel. Então a gente está vendo cada vez mais isso, né? Olha só, o terceiro ponto, em Ezequiel 36, 36, a reconstrução, né, de Israel das ruínas. Pessoal, até o final do século XIX, não tinha nada em Israel, era uma terra devastada, né? Você tem inclusive um relato, né, do Mark Twain, aquele escritor americano que visitou, e ele fala que não tem nada, que é uma terra, é um deserto, é uma terra desolada. E isso é um cumprimento bíblico. Agora você vai para Israel, eu fui para Israel. Israel é um dos maiores exportadores de fruta e de legumes para a Europa, pessoal, né? A tecnologia de irrigação, a potência econômica, as cidades, a reconstrução das cidades. Então, realmente, é da ruína. Era tudo desolado, pessoal, e houve uma reconstrução, tá? Aí, ponto 4, então é isso, né? Ezequiel 36, versículo 8, versículo 9, e Ezequiel 36, do 35 do 30 ao 35, tá? Fazer com que o deserto ele brote, tenha a vida do deserto, né? com que tenha fruta, comida abundante, né? Vegetação abundante. Então você vai hoje para Israel, é lindo, né? Você tem né, vegetação e você tem, né, exportação de alimento, como eu falei. E no ponto 5, a criação de um exército, pessoal, um exército, né, forte, né, grande, né? Então Ezequiel 37, 11, tá? Que diz assim, ó, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Quer ver? Não, é do 10, desculpa, né? Profetizei com ele que me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Tá? O exército hoje de Israel, pessoal, pensa, num país que não existia, agora eles têm um grande exército, tá? Um grande exército militarmente, com força, com treinamento militar, tá? É uma força militar ali incrível, né? E, pessoal, é interessante porque em Ezequiel 38 exatamente diz que a invasão, pessoal, vai acontecer quando Israel estiver forte, tá? Quando Israel exatamente tiver na liderança, né? Então, o que a gente está vendo, pessoal, é exatamente esse momento que precede, né? Então, você vê, se ao longo do século passado, né, essas profecias dos capítulos que antecediam o capítulo 38, o capítulo 36 e 37 foram cumpridos, pessoal, em questão de 100 anos, basicamente, a próxima profecia, né, inclusive na sequência bíblica, seria o capítulo 38, seria Gog e Magog, né? Eu já falei aqui para vocês que eu acho que a profecia aqui, né, isso é uma coisa minha, claro que tem outros teólogos, né, que dizem isso, é que o que vai desencadear essa invasão, apesar de toda essa coisa, né, esse conflito aí no Mediterrâneo, essa questão econômica, né, que novamente, como eu falei aqui, o que vai, né, eles vão para roubar
provavelmente vai ser a destruição de Damasco, né, como está em Ezequiel 17, né, que Damasco, a cidade, a capital da Síria, vai ser destruída, ainda não foi, né, e que talvez isso seja o grande estopim para a invasão ali da coalizão, né, dos países que a gente vê, né, da Etiópia, Sudão, Líbia, Turquia, Irã e Rússia invadindo Israel. Tá? Mas, então, quis, né, mostrar para vocês no mapa aí, mas para a gente ver, pessoal, como que, além dessa questão já, né, que já estava tendo dos conflitos ali na Síria, né, da questão do Hezbollah, dos iranianos ali presentes, da Rússia presente ali na Síria, essa questão econômica, pessoal, no Mediterrâneo, tá? E isso tem, óbvio, outros desdobramentos também, como a gente fala, né? Quer dizer, que provavelmente a União Europeia não vai existir mais. A gente está vendo que esse conflito dentro de países dentro da União Europeia, porque quando a gente vê também em Apocalipse a colisão de países, são 10 países, né? Não são, né, como a União Europeia de hoje em dia. Enfim, então vários movimentos, pessoal, que apontam exatamente para o que a Bíblia está dizendo, tá? E, bom, pessoal, para encerrar aqui também uma outra coisa que cumpre, né, já uma visão bíblica é o quê? É a perseguição da igreja, né? Então a igreja continua a ser perseguida e eu peguei aqui uma matéria do Christian Headlines aqui do dia 4 de setembro, dizendo assim, olha, né, a China, entre parênteses, a China é um país ateísta, né? A nação comunista expandiu, tá, vamos dizer assim, o banimento do cristianismo, inclusive para funerais, tá, pessoal? Então não é só mais culto, né? Deixar de... Agora as pessoas não podem nem mais enterrar, fazer um enterro religioso cristão para as pessoas. Então olha aí, o governo comunista da China expandiu a sua proibição a funerais cristãos nos últimos meses, continuando a usar leis que proíbem atividades religiosas fora das igrejas, que também proíbem cerimônias para enterro, né? Quer dizer, você não pode enterrar. Então é complicado, né, pessoal? E se a gente continuar, né, pegando esse padrão bíblico, né, esse padrão da China, do que é testado na China, do que é implementado na China, acaba, né, sendo exportado para os outros países, né? A gente tem visto lá na Califórnia, né? A Califórnia ainda brigando, barrando e proibindo as igrejas, né, de se reunir, né? Inclusive o estado, o LA County, né, o condado de Los Angeles, processando lá igrejas como, por exemplo, a do pastor John MacArthur, né, para que não tenha, né, não possa haver culto, né? A gente teve vídeo aí dessa semana do pessoal do Black Lives Matter andando na rua e cantando, pessoal, blasfemando contra Jesus, assim, sabe? Jesus vai se... É um absurdo, pessoal. E a gente falou semana passada, no vídeo da semana passada, qual que é a influência espiritual desse grupo, né? É da religião afro, né? É o espiritismo, sabe? Eles invocam demônios, né? Claramente. Então, pessoal, né, a proibição em vários estados lá, aqui também, né? A gente teve no Brasil, né? Agora tem igrejas que já estão se reunindo, né? Mas a gente, né, aqui no Brasil também teve várias igrejas que foram proibidas de ter reunião, né? Então é uma questão que a gente está monitorando aí, mas então olha só, pessoal, não pode mais enterrar, fazer um enterro cristão lá na China, né? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Bastante informação aí para vocês, dê uma pesquisada no material que eu deixei, nos links. Novamente, semana que vem a gente começa com essa nova série do Cinema e Oculto, acho que vai ser bem interessante, tá? Assistam, bastante informação, de uma forma muito legal, né? Porque a gente, né, um filme, uma obra de arte sempre traz, vamos dizer, conceitos de uma forma mais divertida, né? Talvez não tão, né, só de dados, mas através de uma história, de uma narrativa, às vezes é mais fácil da gente entender, né? Quando é contado numa história. Então, se vocês puderem, aí já começa, né, dar uma assistida de repente no Robocop, aí para já pegar as ideias que a gente vai falar,
né? Vai ser o primeiro vídeo semana que vem e, claro, né? Bastante disso eu faço aqui também com os meus quadrinhos, né? Encho eles de informação, de conteúdo para, inclusive, para as pessoas refletirem, né? Muito bacana para você ler, para você dar de presente, né? Aquela pessoa que de repente você quer alcançar, dar uma literatura legal que vai fazer a pessoa pensar, refletir, né? Vai provocar um pensamento, tá bom? E para você também que pessoal, modéstia à parte, não é porque eu faço, mas é feito com muito carinho, com super qualidade, tá? Né? Vamos mostrar aqui, por exemplo, umas páginas assim, tá? Recheado enfim, de informação e claro, mando autografado para vocês. Então, né, tá aí o link da página do Aurora HQ no Facebook, do meu Instagram, entre em contato e eu mando para vocês, tá bom, pessoal? Olha, uma excelente semana, até quinta-feira, Deus abençoe, tchau!